Olha, 5 horas e 12 minutos, nós temos uma notícia urgente e impactante, confirmada agora há pouco. Morreu aos 88 anos o Papa Francisco. O anúncio foi feito agora há pouco no Vaticano. Nós estamos apurando as últimas informações, nós temos inclusive imagens já para compartilhar, imagens ao vivo, que serão geradas daqui a pouco, mas a informação foi confirmada em instantes pelo Vaticano. A gente vai trazendo as informações agora para você que está nos acompanhando. O anúncio foi dado agora diretamente da capela da Santa Casa, da Santa Marta, no Vaticano, com as seguintes palavras. Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de sua igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino. Em instantes, com mais informações, nós seguimos. Portanto, essa é uma confirmação feita agora há pouco, diretamente da capela da Casa Santa Marta, no Vaticano, que divulgou essas últimas informações. Nos choca e muito, porque agora há pouco nós exibimos reportagens com a aparição do Papa Francisco durante o domingo de Páscoa, em que ele deu bênção aos fiéis. Ele apareceu no domingo para abençoar milhares de pessoas na Praça de São Pedro, no Vaticano. Ele ainda se recuperava de um quadro respiratório grave que o deixou 37 dias no hospital entre fevereiro e março deste ano. A missa foi presidida pelo cardeal italiano Angelo Comastri a pedido do Papa. Havia, inclusive, uma expectativa muito grande se o Papa, em função do estado debilitado de saúde que ele estava, compareceria a essa missa, uma vez que é tradição da aparição do Papa. Ele chegou ali com muita dificuldade a falar aos fiéis, num determinado momento, até parecia que ele tinha cochilado numa sonolência, ele seguia com muita dificuldade para respirar. Mas ele fez questão de preparar a homilia segundo o Vaticano. O Papa, na ocasião, aos 88 anos, apareceu na varanda sobre a entrada da Basílica após o fim da celebração da missa, por volta de 12 horas no horário local, 7 horas em Brasília, ou seja, há cerca de 22 horas teria sido a última aparição do Papa Francisco com vida. Portanto, você que está nos acompanhando agora, é a notícia de última hora que a gente acaba de atualizar. Foi uma informação divulgada pelo Vaticano, anúncio diretamente da capela da Casa Santa Marta, com as seguintes palavras, a gente repete mais uma vez. Às 7h35 desta manhã, horário local, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de sua igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino. Portanto, em breve, novas informações atualizadas. A gente vê nessas imagens, registradas ontem, com muita dificuldade. O Papa Francisco vai ali caminhando ao seu papamóvel, onde participou da homilia especial de Páscoa. Ontem, domingo, dia 20, num papamóvel aberto pela primeira vez desde que ele se recuperava de uma pneumonia bilateral. E nessa ocasião, a gente vê aí as últimas imagens divulgadas publicamente numa transmissão ao vivo ontem, no domingo de Páscoa, a todo mundo. Ele ali no Vaticano,
né, como sempre fez questão, apesar de toda a dificuldade em função do seu estado debilitado de saúde, ele celebrou e saudou milhares de católicos logo após a celebração da missa de Páscoa no Vaticano. O Papa, de 88 anos, na ocasião, sentou-se numa cadeira elevada na parte de trás do veículo, como a gente vê nas últimas imagens geradas, ele na cadeira de rodas, amparado ali por alguns funcionários do Vaticano, chegou a se sentar na parte de trás do veículo branco, enquanto as pessoas se alinhavam nos corredores das praças. Muitos fiéis seguravam bandeiras nacionais e gritando: "Viva o Papa! Vida longa ao Papa!" Infelizmente, isso não aconteceu, porque nesta confirmação, divulgada agora há pouco, a gente recebe com muito pesar, a notícia de que morreu Papa Francisco aos 88 anos. O arcebispo, inclusive, não faz muito tempo, Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, no interior de São Paulo, chegou a pedir respeito ao Papa Francisco durante a missa solene das 8 horas deste domingo de Páscoa, realizada no Santuário Nacional em Aparecida, aqui no interior de São Paulo. O mundo, rezou pelo pontífice argentino de 88 anos, que passou mais de um mês internado recentemente por conta de uma grave pneumonia bilateral. Neste domingo, ele fez, como a gente vê aí nessas imagens recuperadas, uma aparição para abençoar milhares de fiéis na Praça São Pedro, no Vaticano. Vamos respeitar o Papa Francisco, porque a Igreja, ela sim é a encarregada de continuar até o fim do mundo a grande alegria da ressurreição, afirmou Dom Orlando Brandes em solenidade transmitida no YouTube. Olá, a gente começa neste momento uma edição especial do Bom Dia Brasil na cobertura da morte do Papa Francisco. Às 9h47 da manhã, horário de Roma, 4h47 horário aqui do Brasil, o Vaticano divulgou a notícia em um vídeo. O carmelengo da Santa Igreja Romana, cardeal Kevin Joseph Farrell, leu as seguintes palavras, abre aspas: "Queridos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que devo comunicar a morte do nosso Santo Padre Francisco. Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, de modo particular em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão pelo seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, encomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Uno e Trino." Fecha aspas. Aos 88 anos de idade, depois de 12 anos de pontificado, Francisco deixou o trono de Pedro e a liderança espiritual de 1,2 bilhão de católicos no mundo todo. Os olhos do mundo agora se voltam para Roma para entender o impacto dessa notícia e o legado que Francisco deixa. Então a gente começa indo ao vivo lá para Roma. Ilse Scamparini tem aqui as primeiras informações. Ilse. Bom dia, Ana Paula, bom dia a todos. Bom, ontem já se sentia pelo rosto do Papa que ele não estava nada bem. Ele não deu nenhum sorriso, se via que ele estava sofrendo muito. Inclusive, nós soubemos, através de médicos, que a equipe do Gemelli ontem havia dito que não se responsabilizava mais. Bom, o Papa morreu às 7h35 da manhã, como você disse, hora italiana, 2h35 da manhã em Brasília. A sua última Páscoa foi feita de palavras muito fortes contra tudo aquilo que ele sempre lutou. Ele quis muito ontem dar a bênção Urbi et Orbi e dar aquela mensagem, talvez já imaginando o seu fim. Foi o camerlengo, como você disse, o cardeal Farrell, que anunciou solenemente a morte do Papa. Bom, foram muito difíceis aquelas primeiras semanas, depois da internação. As informações, na verdade, eram mínimas, até porque os médicos não sabiam para que lado a doença iria evoluir. Tivemos vários sustos, depois notícias mais animadoras, depois susto de novo com as crises respiratórias. Ele lutou muito, o Papa Francisco, Ana Paula. Ele chegou a melhorar bastante até para o quadro complexo que ele tinha,
O mundo ficou cheio de esperança, mas infelizmente o Papa nos deixou praticamente no início do jubileu da esperança. Ao que tudo indica, é o primeiro Papa que morre durante um jubileu. Segundo uma fonte do Ministério das Relações Exteriores da Itália, é provável que o Ano Santo seja suspenso ou até o funeral ou até depois do conclave e seja reaberto com um novo Papa eleito. Mas isso ainda não está decidido. Agora teremos que saber as informações mais imediatas, como será o enterro, quanto tempo o corpo deve permanecer exposto. O Papa já deixou algumas informações e alguns desejos sobre isso. O tradicional teste da morte deve ser feito agora de manhã na capela particular na Santa Marta, como determinou o Papa Francisco nas mudanças que ele fez no ritual de morte. Vamos ver também quem dará a notícia para os fiéis na praça. Segundo a tradição, é o vigário de Roma, mas na morte de João Paulo II, em 2005, ele não conseguiu chegar até a praça. Desde a internação de Francisco, no dia 14, já se sentia que essa crise seria mais grave do que as anteriores. Quando veio a notícia da pneumonia dupla, isso se confirmou. Mas em 2023 ele teve uma crise respiratória forte, foi internado e os boletins falavam em bronquite. Depois, conversando com os fiéis, Francisco mesmo espontaneamente revelou que tinha sido uma pneumonia. Acho que dessa vez o que pesou nas informações é que não se sabia realmente o que iria acontecer. Mas na verdade, foi tudo bem claro. O Vaticano não escondeu nada. Mas diante da pergunta, como está o Papa, os médicos respondiam, sempre de bom humor. Depois esse bom humor foi cedendo na medida em que o quadro foi se agravando. Isso a gente viu ontem na imagem dele entrando na sacada da Basílica de São Pedro. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure paz. Consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Oração de São Francisco de Assis, na voz de Elba Ramalho e Silvério Pessoa. Uma homenagem ao Papa, que escolheu o nome de Francisco para ser o pontificado como Papa Francisco, assim como São Francisco, símbolo da simplicidade. Segunda-feira, hoje, 21 de abril, e a semana começa triste, porque o Papa Francisco se foi. Terminou o pontificado de 12 anos do primeiro Papa latino-americano da história. O Papa Francisco tinha 88 anos, ficou 12 anos como líder da Igreja Católica de 1 bilhão e 200 milhões de católicos no mundo todo. Os olhos do mundo agora se voltam para Roma, para o Vaticano, para entender o impacto dessa notícia e o legado que Francisco deixa. Nós vamos aqui direto a Brasília. Isabela Camargo está com Dom Ricardo Hoppers, o atual secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Isabela, bom dia. Kovalik, bom dia novamente para você. Bom dia, Dom Ricardo. Obrigado por aceitar o nosso convite neste dia de homenagens ao Papa Francisco. Eu queria que o senhor dissesse para a gente como foi sua última reunião com o Papa Francisco em fevereiro, pouquinho antes dele ficar doente. Nós estivemos com a presidência junto com o Santo Padre e sempre se destaca sua acolhida, seu carinho e seu amor pelo povo brasileiro.
A presidência todo ano leva os seus relatórios aos dicastérios e o Papa nos acolhe sempre com muito amor. E a palavra dele sempre é esta, esperança. Neste jubileu, levem esperança ao povo brasileiro, levem esperança nos corações. O Papa é um homem que sempre primou pela reconciliação. E este ano é muito especial. Ele fez a sua Páscoa no tempo pascal. Ele fez a sua Páscoa no tempo do jubileu da encarnação e que o tema é esperança. Portanto, ele é um sinal de esperança, deixa esse grande legado para todos nós. E uma curiosidade que o Dom Ricardo estava me dizendo é que normalmente esse encontro protocolarmente duraria 30 minutos, mas o Papa Francisco não tinha protocolo, né? Ele se entusiasmava com as nossas falas, com as nossas histórias, mas também nos contava histórias sempre com muito bom humor, mesmo que ele já estava convalescido naquele momento, mas a sua lucidez, seu bom humor e sua acolhida deixam marcados nos nossos corações este homem de Deus, um homem que marcou a história da igreja. Para o senhor, pessoalmente, qual que fica a mensagem do Papa? Papa Francisco, o nome já diz tudo. Ele escolheu ser simples, humilde, estar do lado dos pobres, daqueles que mais necessitam. É isso que o mundo está precisando, de mais simplicidade e transparência. Então o Papa, além de ser um grande líder mundial, é um pai para nós. Hoje nós perdemos alguém da família, por isso nosso coração está consternado. Ele é o nosso pai e que lá do céu interceda por nós. Muito obrigada pela sua entrevista. Kovalik, volto com você. Obrigado, Isabela. Obrigado, Dom Ricardo. Até mais. Realmente tem um grande significado essa morte do Papa, logo depois do domingo de Páscoa. E a gente vai conversar agora com o comentarista Gerson Camarote, que a última aparição pública do Papa Francisco foi durante a Páscoa, celebração mais importante da Igreja Católica. Um simbolismo impressionante, né, Camarote? Kovalik, bom dia a você, bom dia a todos. É um dia difícil, triste para a igreja, para o mundo, pela personalidade do Papa Francisco, pela mensagem, uma mensagem muito poderosa do Papa Francisco, pela paz mundial, pacificação, diálogo, inclusão. E ontem, a percepção que eu tinha assistindo a bênção que ele deu, que era a bênção a Roma, a bênção ao mundo, e todo o esforço que ele fazia andando de Papa móvel era uma sinalização de uma despedida do Papa Francisco. Ali, veja, não se esperava algo tão prolongado como a exposição que foi feita ontem. E não era só ontem, durante toda a Semana Santa. Então, parecia que era uma preparação também de despedida. Ele percebendo suas limitações e, mesmo assim, sendo um Papa que está ali demonstrando às pessoas justamente a sua humanidade, Kovalik. Está alguém falando aqui? Kovalik, outra questão importante que eu acho que dá para a gente abordar aqui é que é um Papa cheio de ineditismos, né? Então, um Papa Francisco que ele chega, eleito no conclave de 2013, sendo um Papa de uma periferia, ou seja, um Papa periférico, vindo, como ele mesmo se autodenominou, do fim do mundo, cheio de ineditismos, né? O primeiro Papa Francisco, como falou agora Dom Ricardo, o primeiro Papa jesuíta, mas principalmente um Papa para fazer mudanças em seu pontificado. E o Papa Francisco fez essas mudanças. Eu diria que ele fez, do ponto de vista de igreja, uma espécie de revolução. Em 12 anos, modificações profundas na Igreja Católica. E é dessa forma que vai ser marcado o pontificado de Francisco. Kovalik. Obrigado, Camarote. Até mais. Obrigado. E agora nós vamos para Londres falar com Rodrigo Carvalho, que tem as reações à morte do Papa Francisco. Já está aparecendo aqui na nossa tela. Bom dia, Rodrigo. Oi, Kovalik, abraço para você. Antes das reações, só uma informação nova aqui, que o Vaticano anunciou que vai presidir, ainda hoje, as orações do Rosário na Praça de São Pedro,
para o Papa Francisco, em homenagem ao Papa Francisco, às 7h30 da noite, no horário de hoje. Então, uma missa às 7h30 da noite hoje, no Vaticano, já em homenagem ao Papa Francisco. Vamos lá, que as reações são muitas, mundo afora, líderes religiosos, líderes políticos, chefes de governo e de Estado, começando pelo presidente americano Donald Trump, que escreveu numa rede social: "Descanse em paz, Papa Francisco, que Deus te abençoe e a todos que o amaram." O rei Charles III prestou condolências e disse que vai se lembrar com afeto das vezes em que se encontrou com o Papa Francisco. Aqui na Inglaterra, prestaram solidariedade o chefe da igreja, o primeiro-ministro e também o rei Charles III. A presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou: "Hoje o mundo lamenta a passagem do Papa Francisco. Ele inspirou milhões, muito além da sua Igreja Católica, com sua humildade e a pureza de seu amor pelos menos afortunados." A gente tem falado muito sobre a última aparição pública do Papa, né? Ontem, domingo de Páscoa, ele que se recuperava de uma pneumonia nos 2 pulmões, ficou internado por 38 dias. Há 1 mês, Francisco teve alta, estava sob cuidados médicos, mas morreu hoje, aos 88 anos. As cerimônias fúnebres vão seguir uma série de ritos e começam já nas próximas horas. Hoje ainda vai ter o rito de certificação da morte, deposição do corpo e destruição do chamado Anel do Pescador. É um anel exclusivo de cada pontífice e a quebra desse anel simboliza o fim oficial de um papado. O enterro do Papa Francisco, Kovalik, deve ser entre o 4º e o 6º dia após a morte. Mas, portanto, confirmada já uma missa às 7h30 da noite de hoje, em homenagem ao Papa Francisco lá no Vaticano. Obrigado pelas informações, Rodrigo. Até mais. E Francisco vinha sofrendo também de problemas respiratórios. O quadro ficou mais grave em fevereiro. No dia 14, o Papa foi internado no Hospital Gemelli, em Roma, para tratar uma pneumonia nos 2 pulmões. Foram 40 dias no hospital até alta médica no dia 23 de março. Francisco apareceu na sacada, você vai ver daqui a pouco a imagem, saudou os fiéis, chegou a falar algumas palavras. Recentemente, o Papa vinha repousando por orientação dos médicos, fazia fisioterapia respiratória e motora. As imagens que a gente está vendo é da primeira viagem internacional do Papa Francisco, que foi ao Brasil. Foi durante a Jornada Mundial da Juventude que Francisco se apresentou ao mundo. Ele ficou no Rio de 22 a 28 de julho de 2013. Francisco conquistou os brasileiros. Logo depois de desembarcar na base aérea no Rio, o Papa optou por usar um carro simples, sem luxo. No trajeto de quase 20 quilômetros até o centro da cidade, andou o tempo todo com os vidros abertos, como você está vendo aí. Lembra disso? Todo mundo lembra. Acenou para os moradores das favelas que cercam a linha vermelha, distribuiu simpatia. No caminho até a Catedral Metropolitana do Rio, uma falha na segurança acabou sendo a desculpa perfeita para o primeiro contato de Francisco com os brasileiros. Quem não se lembra de quando o carro do Papa ficou preso no engarrafamento em plena Avenida Presidente Vargas? A paixão dos fiéis se misturou à tensão dos seguranças, que não conseguiram evitar uma avalanche de amor e carinho pelas ruas do centro da cidade do Rio. Começava ali a sequência de quebra de protocolos. Francisco abraçou todo mundo, distribuiu bênçãos, deixou um rastro de afeto por onde passou. Nessa primeira visita, foi a primeira vez em 3 décadas que um pontífice usou jipe aberto fora de Roma. Sem blindagem nem vidros nas laterais para ficar mais perto das pessoas, Francisco cumprimentou fiéis e crianças no caminho. O Papa também esteve na favela de Varginha, no complexo de Manguinhos, e encontrou a comunidade. Abençoou o altar da igreja na favela, entrou na casa de uma família e as crianças deram a Francisco uma faixa do seu time do coração, o São Lourenço. O Papa falou no palanque montado num campo de futebol e conquistou todo mundo. O Papa promoveu uma mobilização gigantesca em Copacabana, onde aconteceram os principais momentos da Jornada Mundial da Juventude. Chegou a reunir mais de 3 milhões de pessoas numa semana de frio e chuva no Rio. Sempre ouvi dizer que os cariocas não gostam do frio e da chuva. Mas vocês estão mostrando que a fé de vocês é mais forte que o frio e a chuva. Os brasileiros celebrando a chegada do Papa, essa visita a Copacabana, esse encontro com tantos brasileiros.
e as palavras do Papa aos brasileiros nesse encontro. E como a correspondente Uzi Scamparini disse, o Papa Francisco será sepultado na igreja de Santa Maria Maggiore, em Roma, local de devoção do pontífice que ele visitava com frequência. Numa entrevista, ele explicou essa conexão. E como sempre, ele prometeu à Virgem, já está preparado o lugar, quero ser enterrado em Santa Maria Maggiore. Ah, sim? Sim. Porque é minha grande devoção, é uma grande devoção. Sempre vai antes do viaje? E antes, já quando venia, ¿no? Siempre iba los domingos a la mañana, que estaba en Roma, me iba un rato allí. O sea, hay una ligación muy grande. O Vaticano tem também um protocolo para noticiar a morte de um Papa em seu site oficial. Vamos ver como está a página da Santa Sé. Hoje, você já está vendo aqui no nosso telão. Na capa aparece a informação em latim Apostólica Sedes Vacans, que significa sé vacante, ou seja, a igreja está sem um Papa. O trono do sucessor de São Pedro está vazio. E no perfil do Papa Francisco já consta a informação do seu período de pontificado, que começou no dia 13 de março de 2013 e terminou hoje, 21 de abril de 2025. A repórter Cecília Malan fala agora de Londres com as reações à morte do Papa. Olá, Cecília. Boa tarde, Kovalik. Boa tarde a todos. É uma notícia que todos nós sabíamos que podia acontecer a qualquer momento, mas assim como acontece quando alguém da família já mais idoso e com problemas de saúde se vai, é sempre triste, é sempre impactante. E o Papa Francisco, para centenas de milhões de pessoas mundo afora, era como se fosse família. O primeiro Papa da América Latina e o primeiro não europeu em 1.300 anos, foi um guia na vida dos fiéis e os próximos dias, semanas, serão de muitas manifestações de luto de líderes mundiais, religiosos, pessoas comuns. Ao longo da vida, Jorge Mário Bergoglio, da Argentina, sofreu uma série de problemas de saúde, incluindo a remoção de parte de um de seus pulmões aos 21 anos e doenças respiratórias o levaram algumas vezes ao hospital. A última internação foi no dia 14 de fevereiro. Os boletins médicos nunca esconderam a gravidade do caso. O Papa precisou de oxigênio suplementar, recebeu transfusões de sangue e ainda teve um início de insuficiência renal. Ao receber alta depois de 38 dias e fazer uma saudação da varanda do hospital, a fragilidade estava estampada no rosto, no corpo, na voz. Ontem também, na última aparição pública de Francisco, no domingo de Páscoa, um último adeus no meio dos fiéis, onde ele tanto gostava de estar. A história fará certamente uma análise mais profunda do papado de Francisco, sucessor de Bento XVI, mas nos últimos 12 anos ele foi uma presença constante em momentos extraordinários. Durante a pandemia de Covid, o Papa disse diante de uma praça de São Pedro vazia que o coronavírus colocou todos no mesmo barco e implorou que a crise mundial de saúde fosse vista como um teste de solidariedade e um lembrete dos valores básicos. Num mundo com tantas guerras, ele sempre orou pelas vítimas e repetiu até as suas últimas horas de vida os pedidos pela paz e pelo diálogo. O mundo se despede de um Papa que fez mudanças na mensagem da Igreja Católica, Kovalik, e, com o seu jeito humilde e acessível, cativou o coração de milhares de pessoas. Obrigado, Cecília. Até mais. Eu chamo a sua atenção, porque esta é uma edição especial do Jornal Hoje, com todas as informações a respeito da morte do Papa Francisco, e já já você vai ver as notícias da sua região. No Vaticano, fiéis de vários países que estavam na Praça São Pedro lamentaram a morte do pontífice. Yeah, no, we feel very emotional actually. We're just here for holiday and we can't believe it's happened while we're here. You know, he was a lovely pope, we're very sad about it. And yeah, in a way, feel privileged to be here in this moment. La muerte del Papa Francesco nos ha un poco estremecido y quizás la esperanza es que pueda venir otro Papa que continúe el su laboro, su trabajo aquí en el mundo, sobre todo el impulso que está haciendo de renovación de la Iglesia. I think it was a great pope. I think that every Christian people must come here to say goodbye, to farewell to him these days. And especially because he is the first person against wars. He would like the peace in the world.
E líderes ao redor do mundo prestaram homenagens ao Papa Francisco. Vamos a Nova York com o correspondente Felipe Coalho, que tem as informações. Coalho, boa tarde. Oi, Koalik. Boa tarde para vocês aí no Brasil. Olha, o presidente Donald Trump ordenou que as bandeiras americanas em prédios públicos e militares fiquem a meio mastro até o sepultamento do Papa. Mais cedo, Trump publicou a seguinte mensagem: descanse em paz, Papa Francisco. Que Deus o abençoe e a todos que o amam. Ele e o Papa se encontraram uma única vez em 2017, durante a visita do presidente americano à Europa. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, que se converteu ao catolicismo recentemente e se encontrou ontem com Francisco, disse que o Papa estava obviamente muito doente, mas que ele vai sempre se lembrar da homilia que o Papa fez nos primeiros dias de Covid. Foi realmente bem bonito, disse J.D. Vance. Agora há pouco, antes do início do pregão na Bolsa de Valores de Nova York, houve também um minuto de silêncio em homenagem ao Papa. Francisco deu muito destaque à luta contra as mudanças climáticas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que o mérito foi do Papa por ter incentivado quase 200 países a adotarem o Acordo Climático de Paris em 2015. Guterres também afirmou que Francisco foi uma voz transcendente em prol da paz, da dignidade humana e da justiça social. O Papa também levou para a Igreja Católica outros temas de repercussão mundial, como imigração e as guerras. Ele sempre se posicionou sobre esses assuntos e agora está sendo lembrado por isso. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, lamentou a morte do Papa e disse que Francisco sabia como dar esperança e aliviar o sofrimento por meio da oração e promover a união. Zelensky lembrou que o Papa rezou pela paz na Ucrânia e pelos ucranianos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que teve o privilégio de falar com Francisco em várias ocasiões e que vai ter as melhores lembranças deste homem fora do comum. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que ao longo do seu pontificado, o Papa Francisco sempre se posicionou ao lado dos mais vulneráveis e frágeis. E a prefeita de Paris, Cláudia Hidalgo, anunciou que as luzes da Torre Eiffel ficarão apagadas hoje em sinal de luto. Kovalyk. E vamos até a Argentina com Ariel Palacios para ver a repercussão da morte do Papa por lá. Ariel, boa tarde. É uma comoção no mundo inteiro, mas especialmente aí na Argentina. Conta pra gente, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Kovalyk. Filho do imigrante italiano, o ferroviário Mário Bergoglio, e de uma neta de imigrantes vindos também da Itália, Regina Sibori, Jorge Mário Bergoglio nasceu no dia 17 de dezembro de 1936. Sua família morava em uma área conhecida como Bonorino. Bonorino está dentro do bairro de classe média de Flores, em Buenos Aires. Passou sua juventude em Flores e nos bairros vizinhos, onde saía com os amigos e apreciava dançar o tango e ver seu time do coração, o San Lorenzo. Em 1957, formou-se técnico químico e, de forma quase simultânea, deixou a única namorada de sua vida e se tornou noviço para a Companhia de Jesus, os jesuítas. Em 1969, foi ordenado sacerdote aos 33 anos de idade. Aos 36, em 1973, já era o comandante dos jesuítas na Argentina. Nos anos seguintes, o período 1976-1983, durante a ditadura militar, teria ajudado discretamente vários perseguidos políticos a escapar do país. Nos anos 1980, Bergoglio foi estudar na Alemanha. Ao voltar à Argentina, manteve uma atividade acadêmica e pastorais de forma bem low profile. Mas em 1992, o poderoso cardeal Antonio Quarracino o convocou para ser seu bispo auxiliar em Buenos Aires. Em 2001, Bergoglio, já como cardeal e primaz da Argentina, viu desde a catedral os intensos protestos populares na frente da Casa Rosada. Era o final do governo do presidente Fernando de la Rúa e o surgimento da maior crise econômica e social da história da Argentina. E nesse ano, e especialmente no ano seguinte, 2002, Bergoglio foi crucial para evitar a fome de dezenas de milhares de pessoas ao criar uma rede de refeitórios populares para alimentar os empobrecidos argentinos. Em 2005, com a morte de João Paulo II, Bergoglio transformou-se em um dos papáveis da América Latina. Na ocasião, no conclave em Roma, ficou em segundo lugar. O vencedor na época foi Joseph Ratzinger, que foi entronizado Bento XVI. Mas em 2013, no novo conclave, Bergoglio foi eleito Papa, como Francisco. Nunca mais voltou para a Argentina.
Na campanha presidencial de 2023, o candidato Javier Milei xingou o Papa em várias ocasiões. Além de palavras escatológicas, disse que ele era, abre aspas, representante do maligno, fecha aspas, e, abre aspas, defensor de ditadores comunistas, fecha aspas. Mas depois, vendo que com esses xingamentos perdia votos, Milei deixou de insultá-lo. Quando foi eleito, recebeu um telefonema do próprio Francisco e no ano passado foi visitá-lo em Roma e pediu desculpas, mas sem muita ênfase. Hoje Milei decretou 7 dias de luto e também quem decretou luto foi o Clube San Lorenzo, que expressou tristeza pela morte de seu mais famoso torcedor. No fim das contas, Francisco foi o Papa mais futebolístico da história. Volta e meia, o pontífice argentino agitava a camiseta de seu clube na Praça de São Pedro, recebia jogadores de todo o planeta e citava metáforas futebolísticas em seus sermões, tais como, abre aspas, quando a gente sua camiseta tentando viver como cristãos é a grande experiência, fecha aspas. Ou, abre aspas, sejam protagonistas, joguem para diante, chutem para frente, construam um mundo melhor, fecha aspas. Kovalik. Obrigado pelas informações. Até mais. Olá, meio-dia e 15 minutinhos agora. O Jornal do Almoço está começando um pouco mais tarde por causa da cobertura especial da morte do Papa Francisco. Nós vamos juntos até 1h. E claro que abrimos essa edição também repercutindo essa que é a notícia do dia. O Felipe Salles está na Catedral São Paulo Apóstolo aqui em Blumenau, onde começa nesse momento uma missa especial, né, Felipe? Boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde para todos os nossos telespectadores. Exatamente, começa nesse instante essa missa que já estava prevista no cronograma da Catedral São Paulo Apóstolo. Habitualmente de segunda a sexta já há um culto aqui ao meio-dia e 15, mas ela passou por algumas alterações diante da notícia da morte do Papa Francisco. A primeira delas é que essa missa seria celebrada pelo pároco aqui da Catedral São Paulo Apóstolo, Padre Marcelo Martendal. Agora isso mudou. Quem vai celebrar essa missa é o Dom Rafael, bispo daqui da Arquidiocese de Blumenau, que foi nomeado bispo durante o papado de Francisco, no ano de 2015. Essa solenidade, essa missa, marca o início de um período que a Igreja Católica chama de sé vacante. Esse período ele começa justamente na data da morte do Papa e se estende até o momento em que o conclave define o seu substituto oficial. É um momento de maior reflexão. Essa solenidade que nós estamos acompanhando, essa missa, o primeiro ato dela, na verdade, foi o badalar dos sinos, que foi pontualmente ao meio-dia, e um badalar de sinos que foi unificado em todo o estado. Missas e igrejas de todas as partes de Santa Catarina tocaram os sinos ao mesmo tempo. Agora, então, começa essa cerimônia que vai até perto de 1h. Como eu dizia para vocês, eu conversei um pouco mais cedo com o bispo daqui da Arquidiocese de Blumenau. Ele estava me contando que a última vez que ele encontrou Francisco foi há cerca de 2 anos e meio, em Roma, no momento em que o Papa Francisco se encontrou com bispos de todo o estado aqui de Santa Catarina. No bastidor ele me comentava sobre quão impressionante era o humanismo de Francisco, a simpatia e o princípio da verdade que ele tanto defendia. Eu conversei sobre outras questões com o Dom Rafael e a gente passa a ouvir agora essa conversa. Dom Rafael, começo lhe perguntando sobre o legado que Papa Francisco deixa para a Igreja Católica nesse momento. O Papa Francisco deixa um legado importantíssimo, a continuação do Concílio Vaticano II. Do que significa? Que a Igreja se exprima para o mundo. Por isso o Papa Francisco exprime a missão da Igreja evangelizadora para o mundo, mas também internamente. O Papa Francisco cuida que a sua missão externa e interna seja sempre em unidade no seguimento de Cristo e na manifestação do amor de Deus e da construção da pessoa humana e da história. Esse culto de hoje não estava previsto, mas acabou tendo que ser organizado às pressas diante das circunstâncias, né? Sim. Ele é um gesto, então, de comunhão imediata a partir da notícia do falecimento, onde a Diocese de Blumenau quer comunicar sua oração pelo falecido Papa Francisco, mas também rezando pela Igreja, para que ela continue agora no seu processo, com o falecimento do Papa, a cuidar também da missão de Jesus, para que toda a humanidade seja iluminada através da oração, da vida e da comunhão.
Pois é, como a gente está acompanhando aqui na Catedral São Paulo Apóstolo, todos estão posicionados no altar. Há uma foto em preto e branco do Papa Francisco também sobre o altar, marcando essa missa que tomou contornos agora diferentes, né? Ela já aconteceria, agora acontece nesse tom de luto. Falando em luto, algumas autoridades já se manifestaram sobre a morte do Papa Francisco, autoridades do estado e da região. O governador Jorginho Melo decretou luto oficial de 3 dias em todo o estado de Santa Catarina. O mesmo foi feito no município de Balneário Camboriú. A nota da prefeitura, assinada pela prefeita Juliana Pavan, destaca justamente a importância histórica, espiritual e humanitária do líder da Igreja Católica, uma figura de destaque mundial, principalmente pela sua simplicidade. Gaspar, a cidade aqui do Médio Vale do Itajaí, também decretou luto oficial em memória ao Papa Francisco. Até o momento, a cidade de Blumenau não decretou qualquer tipo de luto e também não emitiu nota oficial com relação a isso. A solenidade aqui na Catedral São Paulo Apóstolo, que começa nesse momento, vai até próximo a 1h da tarde. Hoje à noite, por volta das 7 horas da noite, uma outra missa também já está prevista, como está sempre no cronograma diário, e também deve fazer menção à partida do Papa Francisco. Patrícia. Obrigada, Felipe. E aí a gente acompanha, né, Walter, no altar, então, a foto do Papa Francisco, como o Felipe relatava agora há pouco, também Padre Marcelo Matendal ali à esquerda do vídeo. E até a gente pode dizer que uma missa com poucas pessoas nesse momento, porque Blumenau é uma cidade que fica pouco movimentada em feriadões, né, Walter? Mas com certeza muitos católicos que frequentam aqui as igrejas de Blumenau estão hoje abatidos, né, tristes pela partida do Papa Francisco, que representa tanto para a igreja. Boa tarde. Sempre a morte de um Papa, boa tarde, é uma comoção no meio cristão, né? Sempre é. Então a gente compreende agora, o pessoal que está aí é o pessoal que sobrou em Blumenau, porque ninguém ficou aqui no feriadão, o pessoal está voltando hoje. Mas não é a quantidade de pessoas, é o ato que representa o pesar pela morte deste Papa. E você fala também hoje sobre o legado dele. Também sobre isso, né? Não tinha como fugir do assunto, porque é um assunto nacional e mundial hoje. É verdade. Vou lá. Vamos lá. Vamos nessa. Então, boa tarde para todos vocês. Olha, o argentino Jorge Mário Bergoglio, eleito Papa em março de 2013, iniciou seu pontificado com uma mensagem clara de condenação à ostentação e ao luxo por parte do clero, especialmente dos bispos. Ele enfatizou a importância de uma igreja pobre com os pobres e que refletisse a simplicidade de Jesus. E não ficou só no discurso. Naquele mesmo ano, ele suspendeu por tempo indeterminado um bispo alemão que ficou conhecido na mídia como Bispo Ostentação, acusado de gastar mais de 31 milhões de euros para renovar a sua residência oficial. Mesmo tendo o Papa autoridade sobre a administração e organização da Igreja no mundo, encontrou resistência tanto aberta quanto oculta em suas medidas e intenções de trazer a Igreja Católica para o século atual. Resistência ao tentar cortar o orçamento do Vaticano e lidar com as dívidas da instituição, ao tentar reformar a Cúria é o órgão que governa o Vaticano, para torná-la mais eficiente e tantas outras alterações. Ele mesmo denunciou as dificuldades que encontrava. Ao ser eleito, Jorge Mário Bergoglio escolheu o nome de Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, santo conhecido por sua humildade e dedicação aos pobres. E foi humilde, e foi pobre. Foi um Papa acolhedor, solidário e exemplar em muitos aspectos. E, sendo fiel à sua origem argentina, apaixonado por futebol. Enfim, um ser humano comum, igual e diferenciado. O Papa Francisco morreu hoje, 21 de abril, feriado aqui no Brasil. Será sepultado, conforme a sua vontade, fora dos muros do Vaticano, na Basílica de Santa Maria Maggiore, no centro de Roma. Ainda de acordo com sua vontade, será enterrado em um único caixão de madeira e zinco, em vez do tradicional caixão triplo de cipreste, chumbo e carvalho. Simplicidade. Simplicidade em vida, simplicidade em morte. Adeus, Francisco. Orai por nós.